Fala galera, beleza? Eu sou o Udney e você está no Bora Mundo e nós vamos para mais um vídeo de pedagogia. Hoje vamos falar sobre o trabalho da Emília Ferreiro, tá certo? Na verdade, nós estamos usando, cadê? O livro de psicologias, o danado aqui atrás. E a Emília Ferreiro, ela foi muito importante na pesquisa da psicologia da aprendizagem, tá certo? Entender como é que o processo de aprendizagem funciona. Então, o livro é o Psicologias, você encontra ele no link aqui na descrição, provavelmente, e na internet. Vamos entender, então, o trabalho da Emília Ferreiro de uma forma resumida. O mais importante e interessante é que ela foi aluna do Piaget, certo? Do grande Piaget. Então, ela vai trazer uma bagagem, né? Que é um pouco da bagagem do Piaget e vai construir a sua própria pesquisa, tá? Bom, primeiro ponto importante aqui da Emília Ferreiro é o público, né? Ela se preocupava muito, ela é argentina, ela se preocupava muito com o público ali que estava tendo um fracasso, certo, na escola, um fracasso no desenvolvimento da aprendizagem, na população que era marginalizada e acabava tendo aí um fracasso na dinâmica do desenvolvimento intelectual de aprendizagem. Então, ela tinha essa visão social muito importante. Dentro dessa visão social, então, ela vai começar a fazer observações e a sua pesquisa, tá certo? Dentro desse problema, dentro desse déficit, dessa falta de absorção do conhecimento, absorção do desenvolvimento da criança, tá? No que se diz respeito à alfabetização primeiro, tá? O que a gente vai ver aí é que interessante que ela vai colocar uma pesquisa muito legal e aí ela vai coletar essas informações que eu achei sensacional, é que ela observou o seguinte, que existe mecanismos, certo? Que o sujeito que aprende desenvolve para aprender. Então a primeira coisa é o seguinte, quando você ensina uma criança, a gente tem qual ideia que a gente tem? Você está ensinando uma criança, ela está aprendendo, mas não é por aí. Primeiro, ela vai aprender de uma forma e ela vai criar mecanismos para aprender. Pega uma criança, por exemplo, de 3 anos, 4 anos. De 3 anos, 4 anos, está aprendendo ainda ali a fazer algum tipo de desenho, ainda está muito abstrato para o adulto, certo? Mas para a criança, aquele desenho que ela está fazendo, a forma de usar o caderno, a forma de usar o lápis, toda essa organização, a forma de construir aquilo que ela está vendo, ou de repetir, ou de tentar copiar alguma coisa, aquilo é um mecanismo, ou são mecanismos que ela está criando para aprender, para entender o seu ensino, certo? Então você está passando o ensino de uma forma pedagógica, só que a criança está absorvendo e usando mecanismos para absorver. Não é só o professor, certo? O pedagogo que usa mecanismos para ensinar, mas também a criança usa mecanismos para aprender. Isso foi a primeira coisa e vai ser muito importante, tá certo? Por exemplo, as crianças interpretam o ensino que recebem. Então, isso é interessante. Ela não vai receber exatamente da forma que você passou para ela. Ela vai dar uma interpretada com essas ferramentas na forma em que ela viu. Por exemplo, se você diz algo para ela, isso é um exemplo clássico e tranquilo. Desenha uma tartaruga, ela vai desenhar a tartaruga conforme aquilo que ela imagina e conforme a sua capacidade motor e cognitiva consegue construir. Então, quer dizer, para ela construir aquilo, ela está interpretando com as potências que ela tem, com as ferramentas que ela tem. Ela não tem as suas ferramentas de um adulto para pensar em uma tartaruga, mas ela, com as ferramentas que ela tem, ela vai construir. Então ela está reinterpretando aquilo que você passou para ela de uma forma onde ela consiga entender, certo? Então isso é muito importante. É mais ou menos aquela fase onde a gente tem aí a criança pegando no lápis, começando a desenhar, 2 anos, 2 anos e meio, até os 4 anos e meio mais ou menos, tá desenhando aquele rabiscão, que são figuras estranhas, coisas estranhas. Tipo, tô escrevendo, aí pega e faz assim, na folha, né? Só faz um cisco meio torto assim, e ela tá escrevendo para ela aquilo. O que é isso? Ela está reinterpretando aquilo que ela está conseguindo absorver, certo? Que são essas coisas estranhas às vezes para os adultos, tá? E aí é isso o ponto importante principal para Emília Ferreiro, que é a questão dos mecanismos, tá certo? A criança vai, olha só, aplicar
esquemas, tá certo? De assimilação ao objeto de aprendizagem. Então existe um objeto que vai dar uma aprendizagem para ela, por exemplo, um jogo de plástico que tem que montar, tem que encaixar peças. Um jogo de blocos, colocar um bloco em cima do outro, um do lado do outro, certo? Ela vai aplicar esquemas, tá certo? Para entender aquela situação. Olha que interessante. Então ela vai construindo esquemas segundo a sua capacidade e ela vai aplicar esse esquema para ela aprender. E por isso que as crianças aprendem de uma forma muito peculiar, porque elas aplicam esquemas. E cada criança vai ter um esquema diferente da outra, né? Por isso que tem crianças que aprendem determinadas coisas de uma velocidade e outras em outra velocidade, ou de outras formas, certo? Então, isso é importante, porque tem a ver com esse mecanismo que a criança vai desenvolvendo, vai criando para aprender, assimilar e absorver aquele conhecimento que ela está interpretando, tá certo? Bom, e aí é o seguinte, outra coisa importante que tem que ficar rasurado aqui, tem que ficar bem destacado, é que o que a criança aprende não corresponde ao que você está ensinando. Isso é muito legal. Bom, parece que é muito simples, né? Você fala assim, bom, como assim? O que ela aprende não é o que eu estou ensinando? Exatamente. Muito do que ela aprende, por ela reinterpretar e não ter a capacidade que um adulto tem de construir a ideia, parte disso vai ser reinterpretado, parte disso vai ser reconstruído. Então o que ela está aprendendo não é exatamente o que você está ensinando, ela está aprendendo muitas vezes de outra forma. E a Emília Ferreira vai perceber isso principalmente quando começa a surgir a linguagem escrita. Então, quando a criança começa a aprender as letrinhas, a ver as letrinhas, as sílabas e tal, né? Ela vai ver que existe um progresso na dinâmica e que a criança ela vai aprendendo e quando ela vai expor o que ela está aprendendo de letrinhas, ela expõe de forma diferente. Isso já é uma das questões que mostra, uma das pontuações que vai mostrar que a criança não vai aprender exatamente o que você está ensinando. Ela está reinterpretando e reconstruindo aquilo, certo? Isso daqui é muito interessante. E isso, a Emília Ferreira vai colocar um ponto muito importante, que vai exigir do educador uma atenção. Por quê? Vamos pensar aqui no momento de brincar, né? Na sala de aula, mas no momento de brincar em desenho. Então todo mundo tem folha, tem lápis, tem giz de cera e o negócio está acontecendo ali. É um momento onde o educador precisa ter atenção, porque muitas vezes ele pode passar pela situação de achar que existe uma falta de evolução ou de má evolução, de má absorção de alguma criança, sendo que na verdade a forma em que ela está construindo o que você acha que ela aprendeu é diferente, mas não é errado, é porque ela está usando mecanismos, está assimilando e está interpretando de uma forma diferente para ela. Isso ao longo do tempo vai ficando cada vez mais racional, cada vez vai ser mais parecido com aquilo que você está ensinando de fato, né? Mas isso tem a ver com a progressão. Isso é interessante porque na história da Emília Ferreira vai acontecer uma situação que a gente vai ver no final também, é que essa pesquisa dela vai contribuir muito com uma área da patologia das crianças, né? Existia uma tendência muito grande, por falta de pesquisa, coisa de 100 anos atrás, onde muitas crianças que não conseguiam acompanhar aquela didática, aquela dinâmica de aprendizado criada, né, e faziam de uma forma diferente e tal, muitas delas entravam em um grupo como se fossem crianças incapazes de aprender daquela forma, incapazes, como se fossem crianças que tivessem algum problema de aprendizagem. E ela vai mostrar que muitas vezes não é isso. Muitas vezes essa patologia não existe. O que existe é a falta de pesquisa, a falta de conhecimento do educador para olhar para a criança e entender como é que ela está aprendendo aquilo que você está ensinando, como é que ela está manifestando aquilo, certo? Então, quer dizer, até isso mostra de uma forma muito prática como é que esse tipo de pesquisa evolui a área, como é que esse tipo de pesquisa é aplicada no mundo real da pedagogia, né? Quer dizer, se você tem uma leitura, uma pesquisa nesse nível, com esse escopo, entendendo que existem diferenças de aprendizagem, diferenças de manifestação, automaticamente quando você vai olhar para uma sala, para uma dinâmica, e uma brincadeira de criança, um acompanhamento, você já coloca de lado um pouco do seu senso comum, de achar que tá estranho, não é assim, tá fazendo errado, ela não tá aprendendo, não tá evoluindo.
para uma outra postura, a postura de, opa, pera um pouquinho, o que é exatamente isso que ela está desenvolvendo aqui, que ela está externalizando? Deixa eu avaliar, certo? E aí você vai eliminando várias supostas patologias, entendendo o processo real de aprendizagem da criança, certo? Isso é importantíssimo. A aprendizagem da escrita tem um caráter evolutivo. Esse é outro ponto importante. Quando ela entra, então, na dinâmica de entender como é que funciona, então, a evolução da escrita, como é que a criança se relaciona com a escrita? Porque a escrita é uma coisa que também vai ser aprendida pela criança. A gente vai aprender a ler e escrever, certo? E a escrita não é só aprender a ler e escrever. A escrita é uma forma de interpretar o mundo, é uma forma de expor ideias, uma forma de construir ideias, é uma forma de reinterpretar e de interpretar os seus pensamentos, as suas percepções. Então a escrita é um símbolo muito importante, são símbolos importantes, certo? E aí nesse processo da aprendizagem, ela vai perceber que existe uma evolução. Então não é só... e isso é interessante, né? Porque você vai ver teorias que divergem um pouco. Mas a Emília Ferreira vai ver que existe uma evolução na escrita. Uma evolução tanto no domínio que a criança vai ter em escrever, de fato. A gente vai ver que eles vão lentamente aprendendo formas, até porque tem um sistema motor fino que ela vai ter que evoluir para conseguir desenvolver. E não só isso, tem outra coisa que vai evoluir também. A percepção dela sobre o que é essa letra, o que ela representa. E olha só que interessante, no primeiro momento, do momento da aprendizagem da escrita e da leitura, ela ainda não consegue conectar o sentimento, as coisas com as palavras, ou as palavras e as coisas, como diz um livro do... Esqueci o nome do cara agora. Que coisa. Do Careca. O que acontece? Então ela vai ter esse processo de evolução, até ela entender que o que ela fala é o que ela escreve. O que ela escreve pode ser o que ela fala. Então existe uma evolução, as coisas não acontecem de uma vez. Isso é interessante porque eu tenho um filho pequeno, ele fez 4 anos recentemente, e tem coisas que ele fala ainda bem desconexas ou de forma desconstruída ou de forma distorcida, que são todas coisas diferentes, tá certo? Então, por exemplo, tem palavras que ele não fala o L, mas tem palavras que ele fala o L. Se eu peço para ele falar L, ele consegue falar o L. Mas tem palavras que na expressão em que ele tá falando na hora ali, ele não fala o L, né? Tipo, em vez de falar, papai, olha ela pegando meu brinquedo, por exemplo. Papai, olha ela. Ele fala o E e o A. Ele está construindo L. Ela. Só que ele falou ela. É o A. Não é ela, né? Então olha que interessante, ele está construindo, isso é uma interpretação dele que vai evoluindo conforme a gente vai direcionando, conforme ele vai desenvolvendo todo um sistema muscular para desenvolver melhor e para falar melhor as palavras, o entendimento. Isso tudo vai fazendo uma conexão de entender que a palavra é o que fala é a palavra que nós descrevemos de certa forma. Então esse processo, quando ele vai começar, principalmente no momento da alfabetização, o que nós estamos vendo de forma diferente agora vai começar a se ajustar. Vai se ajustar em um processo progressivo. Então, quer dizer, é exatamente isso. Existe uma progressão, tanto no falar e mais ainda quando ele vai conectar o que ele fala com o que ele escreve. Certo? Bom, descoberta do caráter simbólico da escrita. E aí a Emília Ferreira vai passar por um outro ponto importante da pesquisa, que ela vai... Nossa, de vez em quando passa uma luz sinistra aqui, né? Das nuvens. Ela vai passar por uma parte da pesquisa interessante, que é descobrir o caráter simbólico da escrita. Por quê? Porque a escrita, para a criança, vai tendo significados diferentes, até que ela entenda de fato que aquela escrita, pelo menos a escrita básica, de nomes e palavras e representações, é aquilo. É a fala escrita, representa o que ela está falando. Certo? Então isso aqui é muito importante. Ela começa a ter um caráter simbólico. E por ter um caráter simbólico, a criança vai demorar um certo período de tempo, que é esse momento da evolução, para conectar essas ideias. Opa, então quer dizer que isso não é sozinho. Esse bala não é sozinho. A bala é a bala que eu como, é a bala que eu falo. Bala é esse daqui.
Essa conexão que ela vai fazer, assim como outras conexões mais complexas, tem a ver com o caráter simbólico, ela entender o que aquele símbolo significa, aonde aquele símbolo se conecta. E isso todo dentro do processo de aprendizagem. Agora você olha que doida, a Emília Ferreira, ela estava trabalhando principalmente com crianças marginalizadas, né? Que tem um déficit, tem um atraso aí no seu processo de desenvolvimento. Quer dizer, então você já conecta uma série de questões como problemas reais de desenvolvimento, né? Desenvolvimento na fala, desenvolvimento cognitivo, e o desenvolvimento cognitivo vai atrapalhar em tudo, né? Até no desenvolvimento físico, inclusive. Então ela vai ver toda essa problemática sendo exposta ali na observação e no trabalho com as crianças, né? Quais são as dificuldades e automaticamente também quais são as potencialidades, como é que o aprender concreto de forma mais dinâmica e de forma mais regular acontece, né? Isso vai ser muito importante. As histórias ouvidas e contadas pelas criancinhas, né? Sobre as histórias ouvidas e contadas pelas criancinhas, a gente vai entender que a Emília Ferreira vai dar uma importância, e ela vai colocar isso como uma coisa muito importante, que você sabendo agora que as crianças elas vão interpretar o mundo de uma forma, elas estão aprendendo o que você está ensinando de uma forma diferente, ou um pouco diferente, né? De formas diferenciadas, não exatamente como você está ensinando, é importante, então, ouvir o que a criança constrói como história e aprendizagem, certo? E ver também como ela constrói isso, né? Por quê? Porque na história contada e na história ouvida, da forma que a criança ouve a história e da forma que a criança externaliza aquilo que ela está aprendendo, está entendendo, é que nós vamos entender a progressão da aprendizagem, o que ela está construindo com a aprendizagem, de fato, quais são os conceitos que ela está começando a entender. Por exemplo, esse negócio do conceito é legal, né? O filho tem 4 anos. Com 3,5 ele já sabia a diferença de um dinossauro para um animal doméstico ou de floresta, que não fosse um animal pré-histórico, por exemplo, né? Um animal da categoria dos dinossauros, né? Meu, é interessante, você dá um boi para ele e um Velociraptor, ele sabe que o Velociraptor é um dinossauro, e ele sabe que o boi não é um dinossauro. Ele já entendeu as categorias daqueles dois. É muito louco isso. E como é que ele fez essa assimilação? Será que ele fez essa assimilação pelo formato geral do corpo? Porque o formato geral do corpo dos dinossauros, dos bonecos, é diferente dos animais domésticos de floresta, né? Ele geralmente tem uma dinâmica diferente. E esse design vai sendo um símbolo, um sistema, onde quando ele conta o que é um dinossauro, você entende o que é um dinossauro. E quando ele escuta falar de um animal que não é um dinossauro, ele sabe que não é um dinossauro. Então a forma que ele externaliza e que ele absorve esse conteúdo é importante para ir entendendo exatamente como é que ele está fazendo essa dinâmica de absorção, de entender o que é e o que não é um dinossauro. Como é que ele está separando essas formas? Como é que ele está separando essas categorias, né, com essa idade? É a forma em que ele ouve, é a forma em que ele entende aquilo que ele está ouvindo, como ele separa essas categorias. Então é muito importante para Emília Ferreira, o educador estar atento no falar e no ouvir. Isso é muito doido porque eu fiz recentemente um curso de contação de história, que foi sensacional. Tem uma apostila, tem um vídeo e bem bacana. Meu, muita coisa interessante que eu não sabia que era importante para aplicar dentro de uma contação de história para criança. E uma das coisas que tem a ver com o que a gente está falando é exatamente isso. Existem tipos, formatos e formas de contar uma história para grupos diferentes de crianças. E aí tem pequenos grupos. São, por exemplo, na teoria do desenvolvimento do Piaget, o desenvolvimento humano, em forma geral, tem 4 fases, tá certo? Depois do envelhecimento e tal. Beleza. Agora, na contação de história, as fases são pequenininhas até a fase da adolescência. Por que são pequenininhas e são mais fases? Porque de um momento para o outro já muda muita coisa. Muda a forma em que a criança aprende, a forma que a criança interpreta, a forma que ela vai aplicar aquilo, a forma que ela vai se envolver com aquele tipo de conto, com aquele tipo de narrativa. Então, a gente vai vendo exatamente nesse processo de contação de história isso que ela está falando.
desse ouvir aqui, certo? E passar para a criança um tipo de linguagem. E ela vai começar a construir o que é a linguagem social, o que são esses símbolos. Por quê? Porque cada fase ela vai interpretar e absorver esse conhecimento de uma forma, certo? Eu vou deixar exclusivamente aqui no vídeo, eu vou até marcar aqui, senão eu esqueço depois, né? Eu vou deixar aqui embaixo um textinho do curso que eu fiz, aonde mostra as idades e como é o tipo de história que você tem que passar para aquela idade, de que forma. Quando vocês leem, vocês vão ver que é muito interessante, que fala um pouquinho sobre como é que a criança daquele bloco de idade consegue absorver aquele tipo de conteúdo que você está passando como contação de história. Você vai ver que interessante, isso vai esclarecer esse fator, né, do simbólico, da evolução da escrita, da evolução do entendimento sobre os elementos, quem é o dinossauro, quem é o bicho, quem é o animal. Isso é bem interessante, certo? Colocar a criança em situação de aprendizagem em que possa utilizar as suas próprias elaborações sobre a linguagem. Isso era uma coisa interessante. Por quê? Porque então se você chega num momento onde você entende que a criança ela vai ter um mecanismo próprio de aprendizagem, ela vai se manifestar de uma forma própria também, né, de uma forma singular, então ela tem que ter um espaço para manifestar isso e que isso sirva também de aprendizagem, de desenvolvimento, e com certeza vai ser, certo? Então isso é interessante, você colocar a criança em uma situação onde ela possa usar aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela entendeu, do jeito que ela entendeu. Isso é importante porque a gente passou por uma época, e lógico essa época não acabou, existe muito isso ainda, né? Mas de forçar a criança só a produzir e só fazer aquilo que o professor quer, né? Sem dar a oportunidade, sem se construir espaços da criança externalizar aquelas outras capacidades e potências e de uma forma onde ela interpretou, onde ela entendeu, onde ela reinterpretou. Então esse espaço de dinâmica para ela colocar da forma que ela entende é muito rico e muito importante. Isso vai servir para o educador, principalmente, entender o processo, em que momento do processo de aprendizagem e como ela está no momento de aprendizagem naquele momento. Então, tem que existir esse espaço, tá certo? Vamos lá. Isso daqui é importante, tá? Qual era, então, o objetivo da Emília Ferreira de forma geral no seu trabalho? A gente tem aqui, ó, integrar o conhecimento espontâneo da criança ao ensino, dando-lhe maior significado. Então isso é importante, não é só a parte do o processo do pedagogo. O pedagogo vai lá construir um esquema, uma brincadeira, uma dinâmica na brinquedoteca às vezes, e vamos lá. Não, mas é entender, é integrar que a criança ela também tem um processo de aprendizagem próprio, ela também desenvolve formas de desenvolvimento de aprendizagem, certo? Ela constrói toda uma ferramenta, todo um sistema de assimilação, e tudo isso vai ser externalizado, ela vai colocar para fora. Ela vai mostrar para você como é que ela está entendendo aquilo, como é que ela entendeu, em que momento que ela está do aprendizado, do ensino, em que momento que ela está, como é que ela está passando por esse momento. Ela vai externalizar. Então a Emília Ferreira coloca uma importância na criança também, naquilo que a criança externaliza como um ser ativo no processo de aprendizagem. Então você tem aí um objetivo principal agora da Emília Ferreira, que é juntar esse conhecimento do desenvolvimento da criança, aprendizagem, com a aprendizagem passada pelo pedagogo, pelo professor, e juntar esses dois como uma fórmula única de desenvolvimento de aprendizagem, certo? Bom, e o que a gente vai ter é a evolução do caráter evolutivo da escrita, e ela vai escrever uma coisa bem interessante aqui, né? Sobre o caráter evolutivo da escrita a importância da escrita ter um desenvolvimento, ela ir crescendo, ela ir sendo construída pela criança, né? Olha só, saber, por exemplo, que os primeiros registros da sílaba são feitos com apenas uma letra. Olha que louco! Então ela chega nesse momento onde ela fala, ó, entender o caráter evolutivo da escrita, depois de tudo que a gente já falou, essa última pontuação, é você entender, por exemplo, que a criança, quando ela vai falar uma sílaba,
no momento em que ela aprende, em que até ela desenvolver toda a muscularidade, toda a capacidade cognitiva e motora de conseguir construir a palavra, construir a sílaba, muitas vezes ela vai representar aquela sílaba com uma palavra, ou, desculpa, com uma letra, né? Às vezes uma palavra com uma sílaba, uma e meia, com um som. Então, quer dizer, importantíssimo entender o processo de evolução. E esse processo de evolução, toda essa pesquisa da Emília Ferreiro, vai trazer para a gente grandes ganhos na área do desenvolvimento da psicologia da aprendizagem, que é saber olhar para o desenvolvimento de aprendizagem e olhar para o desenvolvimento de ensino para entender como ele está se construindo e sendo construído, certo? Em resumo, vamos ver como é que ela conseguiu contribuir aí de forma prática e importante, tá certo? Para a área da psicologia do desenvolvimento, para a área da psicopedagogia e da psicologia da aprendizagem, certo? Vamos lá, ponto 1. Despatologizou, né, os erros comuns entre as crianças. Aquela questão da patologia que eu falei para você. Muitas coisas eram vistas como doença ou como deficiências da criança, por não entenderem o processo em que a criança aprende, como ela externaliza. Muitas vezes o falar errado era condenável em determinados anos do desenvolvimento da criança. Com essa pesquisa, ela mostra que muita coisa não é assim. Não, olha só, isso daqui faz parte desse momento, está dentro desse processo, está dentro desse modelo de aprendizagem que a criança está conseguindo desenvolver, certo? Então, quer dizer, mexeu muito com isso, é importante. Valorizou a participação delas, das crianças, no processo de ensino-aprendizagem. Quer dizer, agora a criança tem um valor muito grande no processo, né? Não é só o educador que passa, mas é o educador que passa o conteúdo, e você vai observar como é que a criança agora também absorve, assimila, constrói, externaliza esse conteúdo, para você fazer um link entre essas duas coisas. Opa, então desse jeito não dá, vamos testar de outro, vamos ver, ela está absorvendo, mas ela está construindo dessa forma. Então é importante que aumentou a participação das crianças, né, nesse processo de ensino-aprendizagem. Outra coisa importante é que é sobre os processos de aprendizagem em todas as suas formas. Então, ela vai mostrar que existem muito mais formas de aprendizagem e de processos de aprendizagem. Por exemplo, um processo de aprendizagem é o do outro, não é o meu. Eu estou passando um conteúdo, mas você pode estar entendendo de outra forma, né? Tá entendendo com outra construção. Então é valorizar e entender que existem vários processos de aprendizagem, né? Crianças na mesma sala podem aprender de formas diferentes a mesma coisa. Então isso é importantíssimo. Então isso praticamente são as maiores contribuições da Emília Ferreiro, tá certo? Esse conteúdo está no livro Psicologias, e é interessante para a gente entender como é que a psicologia da aprendizagem, ela vai olhar para a aprendizagem, ela vai olhar para esse processo, para essa construção, e como é que ela vai identificar essas variantes que fazem parte da aprendizagem do indivíduo, e do indivíduo, principalmente do indivíduo criança, que é aquele momento onde ele mais desenvolve uma aprendizagem, certo? É isso aí, espero que você tenha curtido. Falamos hoje da Emília Ferreiro. Aqui no canal também tem vídeo de psicologia da aprendizagem, de Vygotsky, Piaget, tem uma galera aí. Só você dar uma olhadinha aqui. Acabar o vídeo vai ter uns quadrados aqui que são de conteúdo muito legal sobre psicologia e pedagogia. Então dá uma curtida. Se inscreve no canal, tem muita coisa bacana aqui. E tamo juntos e até o próximo vídeo. E compartilhe na tua sala. Valeu!